Fala pessoal, aula 5 de gestão de pessoas para o concurso do TRE/TSE unificado, tá? Eu não tenho medo nenhum de dizer que essa aula é a melhor aula da playlist de gestão de pessoas, tá? Minha aqui no canal. O link do material de apoio vai estar na descrição. Só bora que tá topzera essa aula de hoje, tá? Primeira questão, pessoal. Todas de 2024, todas do CESP, modelo certo e errado, tá? Primeira questão diz assim: entre os benefícios do recrutamento interno para a organização, incluem-se celeridade e economia no preenchimento da vaga, motivação para os colaboradores e aproveitamento de investimentos em treinamento. E aí, pessoal, a primeira questão tá certo ou errado? Pessoal, a primeira questão tá certíssima, tá? A gente começou muito bem aqui, a gente vai treinar agora tudo sobre recrutamento interno e recrutamento externo, tá? Primeira coisa, pessoal. O recrutamento interno oferece diversos benefícios para a organização. Entre eles, a celeridade e economia no preenchimento da vaga, já que os processos de seleção interna tendem a ser mais rápidos e menos custosos do que os externos, tá? Beleza. Além disso, esse tipo de recrutamento pode aumentar a motivação dos colaboradores, pois demonstra que há oportunidades de crescimento e valorização dentro da empresa. Outro benefício é o aproveitamento dos investimentos em treinamento, já que o colaborador interno já conhece a cultura e os processos da organização e a empresa pode capitalizar sobre os recursos já investidos em seu desenvolvimento. Tudo bem? Agora a gente vai fazer uma análise comparativa entre o recrutamento interno vezes o recrutamento externo, tá? A gente vai pegar o recrutamento interno e ver as vantagens e desvantagens do recrutamento interno. Assim, a gente vai pegar o recrutamento externo e ver as vantagens e desvantagens, tá? Acredita em mim, isso aqui, o CESP ama cobrar, ele adora cobrar isso aqui, tá? E você não vai perder um segundo aprendendo isso aqui, porque o custo-benefício é muito alto, tá? Beleza, a gente vai começar com recrutamento interno, tá? Recrutamento interno, a gente vai começar com as vantagens do recrutamento interno. Primeira vantagem é a celeridade no preenchimento da vaga, tá? Assim como a questão falou lá, tá? O processo é mais rápido, pois o candidato já está na empresa. Por isso que é o recrutamento interno, tá? Porque o candidato já é da empresa, tá? Então isso gera uma celeridade. É um processo mais rápido do que o recrutamento externo, tá? Beleza. Segunda vantagem: economia de custos, tá? Menores despesas com anúncios, recrutamentos e treinamentos, porque a gente vai pegar um colaborador que já é da empresa, tá? E motivação dos colaboradores. Demonstra oportunidade de crescimento, incentivando o desenvolvimento e a retenção dos talentos, tá? Quando a empresa demonstra que dá oportunidade, né, isso incentiva as pessoas a quererem se capacitar e dar o seu melhor para a empresa, porque elas sabem que naquela empresa tem esse reconhecimento, tá? Por isso que isso gera motivação dos colaboradores. E terceiro aqui é o aproveitamento de investimentos em treinamentos. Maximiza o retorno dos investimentos feitos em treinamento e desenvolvimento, porque a gente treinou um colaborador e a gente agora está promovendo ele. Então a gente aproveita esse treinamento que a gente já fez com ele, tá? E reconhecimento da cultura organizacional. O colaborador já está familiarizado com a cultura e os processos internos, o que facilita a adaptação ao novo serviço. A gente não vai ter que ressocializar ele novamente, já está socializado na empresa, tá? Então são essas as vantagens do recrutamento interno, tá? Agora a gente vai ver as desvantagens do recrutamento interno. A primeira desvantagem aqui diz respeito à limitação de ideias novas, tá? Esse recrutamento interno pode restringir a introdução de novas perspectivas e inovação, tá? Conflitos de interesses. Promoções podem gerar insatisfação ou competição entre os colaboradores.
a depender da competição, pode ser não saudável para a empresa, tá? E estagnação de talentos, né? Ocorre quando as mesmas pessoas são sempre promovidas, sem renovação de habilidades e competências. Essas são as desvantagens, tá, do recrutamento interno. E outra, a necessidade de substituir a vaga anterior. Quando o funcionário é promovido, sua vaga anterior precisa ser preenchida, criando um outro processo de recrutamento, tá? Então, essas são as desvantagens do recrutamento interno. A gente viu as vantagens e viu as desvantagens. Agora a gente vai ver as vantagens do recrutamento externo, tá? Beleza. Introdução de novas ideias, né? Traz perspectivas externas, o que pode fomentar a inovação e a melhoria contínua da empresa. Acesso a um maior pool de talentos. Permite que a organização acesse uma gama mais ampla de candidatos com diferentes experiências e habilidades, e não só aquelas que estão dentro da empresa, como seria no recrutamento interno, né? A possibilidade de corrigir deficiências internas, né? Ao buscar externamente, a empresa pode suprir lacunas de competências que não estão disponíveis internamente, né? E reforço da competitividade. O ingresso de novos talentos pode aumentar a competitividade interna, motivando os colaboradores a se aperfeiçoarem, tá? Então, essas são as vantagens do recrutamento externo. Agora, nós vamos para desvantagens, tá? Quais as desvantagens desse tal recrutamento externo? O maior custo, né? O processo de recrutamento externo tende a ser mais caro, envolvendo custos com anúncios, recrutadores e tempo de integração. Diferente do recrutamento interno, que é menos custoso, tá? E mais tempo para preenchimento da vaga. A seleção e adaptação de candidatos externos podem demorar mais tempo, diferente também do recrutamento interno, que é menos tempo, mais célere. É um processo mais célere, mais rápido, tá? E risco de má adaptação. O novo funcionário pode ter dificuldade para se adaptar à cultura organizacional, resultando em maior risco de turnover, o que é a rotatividade. E desmotivação dos colaboradores internos, tá? Pode gerar insatisfação entre os colaboradores que não foram considerados para a vaga, tá? Essas são as desvantagens do recrutamento externo. Nós vimos vantagens e desvantagens do recrutamento interno e do recrutamento externo, tá? Essas ferramentas aqui vão ajudar a gente a resolver questões para frente e também vão ajudar vocês a resolverem possíveis outras questões aí do STESP, tá? Beleza, então. Próxima questão. Ainda sobre recrutamento. Eu quis dar ênfase aqui, eu quero que você aprenda muito bem sobre isso, tá? Porque eu sei que o STESP gosta muito. O recrutamento interno é sempre mais vantajoso do que o externo, pois, além de ser menos oneroso, gera menos riscos à organização. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Ó, tá errado, tá? Por que, ao meu ver, tá errado? Primeiro que o recrutamento interno não é sempre mais vantajoso. Tá errado por essa palavra, não é sempre mais vantajoso. E ser menos oneroso, tá certo, tá? Ele é menos oneroso, ele realmente gera menos riscos à organização, isso é verdade, e ele tem menos, é mais célere, é mais rápido, tá? Mas dizer que ele é sempre mais vantajoso é errado, tá? Embora o recrutamento interno ofereça vantagens como menor custo e menor risco de adaptação, ele não é sempre mais vantajoso que o recrutamento externo. A escolha entre recrutamento interno e externo depende das necessidades específicas da organização e da vaga a ser preenchida. O recrutamento externo pode ser mais adequado quando a organização precisa de novas ideias, habilidades específicas que não estão disponíveis no recrutamento interno, tá? Ou seja, quer dizer, que não estão disponíveis internamente na organização. Ou quando deseja promover diversidade, né? Além disso, o recrutamento interno pode limitar as oportunidades para a inovação e pode levar a uma estagnação se sempre forem promovidas os mesmos funcionários, como a gente viu lá, né, naquele esqueminha. Portanto, ambos os tipos de recrutamento têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha deve ser feita com base na situação específica da organização. Dizer que é sempre mais vantajoso, tanto um quanto o outro, tá errado, tá? Porque isso depende muito, a depender do cargo a ser preenchido, vai depender do tempo que a organização tem, do que ela quer trazer para dentro da empresa, tá? Então, é errado falar que é tanto
um quanto o outro sempre serão mais vantajosos. Tá errado, tá? Isso depende de uma série de fatores. Tudo bem? Próxima questão aqui. Um dos tipos de recrutamento existentes é o misto, no qual se buscam candidatos tanto no ambiente interno da organização quanto fora. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Existe esse tal de recrutamento misto? É claro que existe, né, pessoal? A gente viu já isso, né? Estou só reforçando aqui. Ó, o recrutamento misto é, de fato, um dos tipos de recrutamento que as organizações podem utilizar. E eu arrisco dizer que é o mais utilizado. É o mais utilizado esse recrutamento misto. Que recrutamento é esse, Erson? É o recrutamento interno com interno. Tanto ela lança a vaga e busca internamente, quanto lança também externamente a vaga. Quer dizer, ela busca as melhores pessoas. Se dentro da organização esse colaborador ideal para preencher a vaga existir, ela faz o recrutamento interno. Se não encontrar, né, lá fora está a oportunidade também e traz esse colaborador de fora. Tá? Nesse modelo, a empresa busca candidatos tanto internamente entre os colaboradores atuais quanto externamente no mercado de trabalho. Essa abordagem permite que a organização aproveite o conhecimento e a experiência dos funcionários internos ao mesmo tempo em que traz novas perspectivas e habilidades de candidatos externos. Tá? O recrutamento misto pode aumentar as chances de encontrar o candidato mais adequado para a vaga, como eu falei, né? Equilibrando a valorização do capital humano interno com a introdução de novas competências na organização. Seria o ideal, tá? Eu acho que esse recrutamento misto é o recrutamento ideal para as organizações, tá? Próxima questão. No processo de avaliação de desempenho, o feedback é uma ferramenta significativa que verifica o retorno positivo ou negativo do colaborador. Até aqui está certo. Porém, convém informá-lo somente quanto ao seu retorno positivo. E aí, pessoal, tá certo ou errado? É óbvio que está errado, né? Porque não é somente quanto esse retorno ao colaborador pelo gestor, né? Não deve ser somente quanto ao aspecto positivo, né? No processo de avaliação de desempenho, o feedback, o CESP gosta de usar essas nomenclaturas por feedback. Eu falei lá na aula anterior e eu reforcei aqui. Ele chama o feedback como retroação, já chamou como retroação. Muita gente ficou em dúvida, tá pensando que pela palavra, a questão estaria errada. Tá? Mas não, retroação também é uma palavra possível de ser utilizada e também ele chama de retroalimentação. Tá? Tudo são sinônimos de feedback. Tá? Esse feedback é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento dos colaboradores, mas ele deve abranger tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Informar o colaborador apenas sobre seu desempenho positivo pode impedir o reconhecimento de áreas de melhoria e o desenvolvimento de competências necessárias. Um feedback completo, que inclua críticas construtivas, é fundamental para o crescimento profissional, pois orienta o colaborador sobre como melhorar seu desempenho e atingir suas metas. O feedback deve ser dado de forma equilibrada, tá? Construtiva e com o objetivo de apoiar o desenvolvimento contínuo do colaborador. Tudo bem? Próxima questão aqui. Na gestão do autodesenvolvimento, o indivíduo diagnostica competências e gerencia sua carreira pensando nas demandas do mercado de trabalho, capitalizando-as para otimizar o seu desempenho e atingir um melhor desempenho. Quer dizer, capitalizando para otimizar o seu potencial e atingir um melhor desempenho. Tá certo ou errado isso aqui? Pessoal, tá certo, tá? Esse é o conceito correto de autodesenvolvimento. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Autodesenvolvimento. Quer dizer, o colaborador se autodesenvolve, né? Na gestão do autodesenvolvimento, o indivíduo é o principal responsável por diagnosticar suas competências, identificar áreas de melhoria e desenvolver habilidades que estejam alinhadas com as demandas do mercado de trabalho. Esse processo envolve uma gestão ativa da própria carreira, em que o profissional busca capitalizar suas competências e desenvolver novas habilidades para otimizar seu potencial, visando
melhorar seu desempenho e aumentar suas oportunidades no mercado. Essa abordagem é fundamental para o crescimento profissional e para a adaptação às mudanças constantes no ambiente de trabalho. Tá? Esse é o conceito de autodesenvolvimento. Tá? Beleza, próxima questão. A área de gestão de pessoas pode contribuir de maneira significativa para o conjunto de políticas e práticas necessárias à condução dos recursos humanos, inclusive na avaliação de desempenho. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Certíssimo, né? Bem intuitiva a questão, bem fácil, né? A área de gestão de pessoas desempenha um papel crucial na criação, implementação e gestão de políticas e práticas relacionadas aos recursos humanos, que são as pessoas, né? Incluindo a avaliação de desempenho, inclusive a avaliação de desempenho. Tá? Essa área é responsável por estabelecer critérios e métodos para avaliar o desempenho dos colaboradores, garantindo que estejam alinhados com os objetivos organizacionais e que contribuam para o desenvolvimento dos funcionários. Você percebe que sempre eu estou falando aqui em alinhamento dos colaboradores com os objetivos organizacionais, é sempre isso, tá? Por meio de uma avaliação de desempenho eficaz, a gestão de pessoas pode identificar necessidades de treinamento, reconhecer talentos, promover melhorias contínuas e alinhar as competências dos colaboradores com as estratégias da organização, resultando em uma força de trabalho mais eficiente e motivada. Tudo bem? Essa é a propaganda, o link está na descrição. Aula 10, cupom, você vai ter 20% de desconto, vai ser quase de graça para você. Esse também é outra propaganda, tá? Se você colocar o cupom de desconto aula 100, vai sair 10% de desconto, vai sair baratinho, tá? E o custo-benefício disso aqui, eu garanto que é muito grande. Próxima questão aqui, a gente está quase encerrando, essa aula tá top demais, tá? O Departamento de Gestão de Pessoas de uma organização pode implementar políticas que proporcionem melhores condições laborais para os funcionários, a fim de aumentar a qualidade de vida no trabalho. E aí, tá certo ou errado? Outra questão bem facinho, né? É claro que pode, né, pessoal? O Departamento de Gestão de Pessoas de uma organização tem um papel fundamental na implementação de políticas que melhorem as condições de trabalho e, consequentemente, a qualidade de vida dos funcionários. Tá? Isso aqui, entre os 6 processos que o Xavenato estipula, entre os 6 processos que o Xavenato e da Beth Xavenato, né, que ele diz que faz parte da área de gestão de pessoas, né? Essa parte aqui de ambiente de trabalho e qualidade de vida dos funcionários tá na parte de manter pessoas. Tá? Essas políticas podem incluir benefícios como horários flexíveis, programas de bem-estar, oportunidades de desenvolvimento profissional, medidas de segurança no trabalho, entre outras. Né? Ao promover um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, a gestão de pessoas contribui para o aumento da satisfação dos funcionários, o que pode resultar em maior produtividade, engajamento e retenção. Ó, manter pessoas, retenção de talentos na organização. Tá? Um ambiente de trabalho legal, o bem-estar legal dos funcionários, faz com que eles fiquem mais tempo na organização. Isso é interessante. Isso está entre os 6 processos que o Edalberto Xavenato lista. Esse está na parte de manter pessoas. Tá? Retenção dos talentos na organização. Próxima questão. A contratação de pessoas sem as devidas qualificações requeridas para o cargo pode aumentar a rotatividade e prejudicar... Essa questão é muito legal. Ó, eu vou ler de novo com você. A contratação de pessoas sem as devidas qualificações requeridas para o cargo pode aumentar a rotatividade e prejudicar o bem-estar das relações interpessoais na organização. Tá certo. Tá. Porque, na minha visão, assim, essa questão ficou certa. Tá? Principalmente pela palavra pode, tá? Por esse verbo modalizador que pode. Na minha visão, se a banca colocasse que com essas palavras minhas aqui, ó, a contratação de pessoas sem as devidas qualificações requeridas para o cargo aumenta a rotatividade. Aí estaria errado. Porque não é uma causa necessariamente consequente. Tá? Quer dizer, mesmo que um gestor de recursos humanos contrate as pessoas sem as devidas qualificações requeridas para o cargo, isso não necessariamente faz com que aumente a rotatividade e que prejudique o bem-estar das relações interpessoais na organização. Mas isso tem uma grande probabilidade de acontecer isso sim. Então, por isso que ela usou corretamente o verbo modalizador pode. Então, por isso a questão ficou correta, tá?
Olha aqui minha explicação, sempre dando ênfase no pode, nesse verbo modalizador. O CESP ama isso aqui. Você não tem ideia que ele ama usar esse verbo modalizador, porque é questão de certo e errado. Ele muda o verbo modalizador, a questão fica errada ou certa, dependendo do contexto, tá? Ó, a contratação de pessoas sem as qualificações adequadas para o cargo pode, de fato, levar a vários problemas dentro da organização. A falta de qualificação pode resultar em baixo desempenho, o que pode gerar frustração tanto para o colaborador quanto para os colegas de trabalho e gestores. Isso pode aumentar a rotatividade, já que o funcionário pode não conseguir se adaptar às exigências do cargo ou ser demitido por não atender às expectativas. Além disso, essa situação sempre pode afetar negativamente as relações interpessoais, causando conflitos e desmotivação entre a equipe, que pode sentir que o colaborador inadequado está sobrecarregando os outros ou comprometendo a qualidade do trabalho. Então, essa situação pode gerar uma outra situação, que é essa aqui descrita pela questão, por isso que ficou correto, tá? Próxima questão. Recomenda-se, como prática ideal, que as entrevistas de seleção sejam realizadas por um único entrevistador e desenvolvidas rigorosamente nas seguintes etapas: abertura, pesquisa, desenvolvimento e fechamento. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Um pouco mais chatinho, né? Mas não impossível de acertar. Acho que você acertou, tá? Acho que você acertou. Tá errado, né, gente? Primeiro que eu sublinhei as palavras erradas aqui. Não é por um único entrevistador e não é rigorosamente nas seguintes etapas, tá? Essas palavras aqui deixaram, sem dúvida, a questão errada, tá? Uma prática ideal para a condução de entrevistas de seleção geralmente envolve a participação de mais de um entrevistador. É o que a gente costuma sempre fazer, especialmente em processos seletivos para cargos importantes. Ter múltiplos entrevistadores, essa caneta está horrível, ajuda a garantir a avaliação mais equilibrada e objetiva, reduzindo possíveis viés pessoais e aumentando a precisão na escolha do candidato. Além disso, a estrutura da entrevista pode variar conforme o modelo adotado pela organização. Embora as etapas mencionadas, abertura, pesquisa, desenvolvimento e fechamento, sejam comuns, elas não são necessariamente rígidas para todas as entrevistas, né? As etapas e estrutura da entrevista podem ser adaptadas para se adequar aos objetivos da seleção e às necessidades específicas da vaga. Então, primeiro, que não é um único entrevistador, e segundo, que não é necessariamente nessa ordem, tá? Vai depender muito aí da vaga, dos objetivos da seleção e entre outros fatores, tá? Pessoal, é isso. Gravei com muito carinho essa aula para você. Espero que realmente você tenha gostado. Tamo junto, fica com Deus e até a próxima aula.